Graças a Deus. 2 Crônicas capítulo 20. Aleluia. E sábado que vem as mulheres já estão indo lá para Goianésia, né? É sábado que vem, né? Dia 1º, sábado que vem. Aleluia. Quinta-feira tem um estudo, né? Das mulheres. Aleluia. Que é diferente da rede, né, Carol? A rede tem uma dinâmica, né? O Mike também tem feito isso. Na rede do dia dos homens, dia deles, é uma dinâmica de ensinamento. O dia da rede é cultão mesmo. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1, diz o seguinte: a palavra do Senhor. Diz a palavra, 2 Crônicas, quem achou diga amém. Versículo 1. Depois disto, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Primeira coisa, irmãos, quem estava aqui domingo passado, lembra do que eu disse sobre a esposa de Ló, a omissão na vida de Ló, em relação ao cuidado com a sua família, em relação ao legado espiritual da sua família. O que eu disse sobre a esposa de Ló? O próprio Jesus falou sobre ela, e nós sabemos que ela se transformou em uma coluna de sal. A falta de posicionamento de um homem gerou várias consequências. Perdeu a esposa, que se tornou uma coluna de sal. E a Bíblia diz que as filhas de Ló tiveram uma excelente ideia, vindo diretamente do inferno. Sabe aquela ideia, irmão? Sabe a pessoa, nossa, mas que ideia brilhante. Mas uma ideia que vem diretamente do inferno. Tem ideias assim que são maravilhosas, se olhar os olhos naturais, mas ela é vinda diretamente do inferno. As filhas falaram assim: ó, meu pai e minha mãe morreu, e meu pai não vai ter herança nenhuma, não vai ter herdeiro nenhum, vamos ter relação com meu pai. Deu vinho, deu bebida para o pai. Uma teve relação à noite, ficou grávida do pai. A outra teve relação na outra noite e ficou grávida do pai também. Quem que nasceu, irmãos? Os moabitas e os amonitas. Obrigado, estava sem aqui. Os moabitas e os amonitas. Olha aqui a consequência, irmãos. Muitos anos depois, está lá Josafá, o rei em Judá, homem de Deus, enfrentando uma luta, uma guerra por causa dos filhos das filhas de Ló, os moabitas e os amonitas, que foi inimigo ferrenho de Israel. Então por isso que eu falo, irmãos, nós precisamos nos posicionar, porque a nossa omissão, a nossa falta de posicionamento hoje, irmãos, talvez vai ser sossegado, talvez vai ser de conforto, talvez vai ser assim, maravilha, você evitou ali uma situação talvez terrível, mas ela vai gerar lá na frente consequências. Então o versículo 1 fala sobre isso, e o versículo 2 diz o seguinte: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gede. Versículo 3: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá, porque na verdade Josafá era rei, mas era rei em Judá. Nós sabemos que Israel foi dividido, né, entre o reino do norte e o reino do sul, e Josafá, um homem de Deus, ficou com o reino do sul. Ele era rei então nessa época aqui. E a Bíblia diz, irmãos, que de repente Josafá está lá tranquilamente. Não sei se já aconteceu com você. Você está tranquilo, a sua vida está indo de boa, na paz. De repente se levanta uma situação que ela é terrível. A Bíblia diz que Josafá, irmãos, ele ficou alarmado com aquela situação. Aquela situação gerou para ele pânico, gerou para ele pavor. Mulher de Deus, ele sofre de pânico, sofre de pavor? Sim, irmãos. Ele enfrenta todas essas lutas, todas essas situações.
E a Bíblia diz que Josafá, quando ele recebe aquela notícia, ele fica alarmado com aquela notícia. Nós vimos no grupo da igreja, né? Acho que foi ontem, se eu não me engano. Cheguei ontem, uma irmã falando sobre crise de ansiedade, né? Aí de repente começou a pastora Tina: olha, irmã, você vai vencer, porque eu tive, meu esposo teve também, e nós vencemos, e estamos vencendo todos os dias. E é todos os dias. Não adianta falar assim: olha, venci isso aqui, pronto, acabou. Não, é todos os dias. Eu estava até lá na minha mãe, porque quem sabe da minha história sabe que minha mãe foi alcoólatra. Aí tá o meu irmão lá, que ele toma um remédio lá, que é aquele remédio que põe um pouquinho da pinga, né? Não sei como é que eles fazem aquele negócio. E para tomar, é um trem estranho lá, engarrafado, né? E minha mãe estava lá, ela passa por aquele trem lá, ela fica repreendendo o tempo todo. Minha mãe é mulher de Deus demais. Mas não adianta brincar, não adianta vacilar, é todos os dias, irmãos. A pessoa venceu essa crise, essa síndrome do pânico, essa pessoa venceu esse medo, irmãos. É constantemente aquilo nós precisamos vencer. Por isso que a Bíblia diz sobre permanecer. Permanecer é em cima daquela conquista, permanecer em cima daquilo que você já venceu. E a Bíblia diz então aqui que Josafá, irmãos, ele fica alarmado com aquela situação que era adversa para ele, que era contrário a ele, aquela notícia, irmãos, que era notícia terrível. Ele está lá tranquilo, a gente fala assim: olha, Josafá, lá vem contra você um exército enorme, um exército poderoso, um exército grande. E a Bíblia diz então que Josafá, ele levanta naquele momento, ele proclama um jejum e uma oração para o povo de Deus, para a nação de Judá, porque Judá era uma nação. Então eles vão para buscar o Senhor. E tem algo, irmãos, que é tão interessante. Lá no versículo 6, Josafá, ele faz algo, irmãos, que é muito poderoso. Ele entroniza o Senhor. Ele revela a glória de Deus. Olha o que acontece no versículo 6. E orou. Ele disse: Senhor, aleluia. Isso, acho que vou esperar trocar uma pilha aqui, tá? Aleluia. A Bíblia diz então que Josafá, no versículo 6, e ele orou. Olha a oração dele, irmãos, foi em forma de adoração. Ele diz: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Irmãos, a angústia, ela pode acontecer no coração do povo de Deus? Pode, irmãos. Eu não sei se você já teve alguma crise de angústia, não sei se você teve alguma crise de ansiedade, eu não sei se você já passou, talvez não teve uma crise, mas teve um momento que você esteve ansioso por uma ação ou outra. A Bíblia diz que assim foi o que aconteceu com Josafá. E de repente vem lá um exército poderoso contra ele, os amonitas, os moabitas vêm contra ele, e a Bíblia diz que o coração dele se perturba. Mas de repente, irmãos, a Bíblia diz que Josafá, ele convoca o povo para uma oração e para um jejum. E a primeira coisa que ele faz, irmãos, é entronizar o Senhor Deus diante daquela situação. A primeira coisa que ele faz é entronizar a glória de Deus diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E ele então, quando ele faz isso, irmãos, quando ele entroniza o Senhor, a Bíblia diz, irmãos, que ele declara toda a glória de Deus, ele declara toda a honra ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que no versículo, vamos acompanhar comigo aqui no versículo
versículo 12, ele diz o seguinte, o versículo 12: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam o que, irmãos? A ti, Senhor. Sabe o que Josafá estava dizendo naquele momento, irmãos? Quando ele recebe a notícia, quando ele fica sabendo daquela luta vindo contra ele, irmãos, a Bíblia diz que o coração dele fica entristecido, a Bíblia diz que o coração dele fica desesperado, e ele então olhando aquele exército vindo contra ele. Só que a Bíblia diz que quando ele vai para a adoração, quando ele vai para a oração, quando ele entroniza o Senhor, irmãos, a Bíblia diz que ele fala assim: olha, Senhor, mas agora os nossos olhos se voltam o que, irmãos? Para ti. Irmãos, existe toda uma diferença, queridos. Quando você está olhando para o problema, quando você está olhando para a crise, quando você olha para a situação, irmãos, aquilo começa a crescer e aquilo começa a gerar dentro de você pavores, aquilo começa a gerar dentro de você o medo. E o medo gera o que, irmãos? Desânimo. O medo gera desânimo. Já falamos e estamos sabendo sobre Gideão há muito tempo, irmãos. Quando o povo de Israel é atacado pelos midianitas, o povo, irmãos, ficou empobrecido, porque o povo era atacado, o povo estava sem mantimento. E sabe o que aconteceu com aquele povo? O pensamento era abundante naquela época, de não adianta plantar. Não adianta, porque se nós plantar, a gente vai ter todo o trabalho, só que de repente, quando estiver na época da colheita, vai vir os inimigos e vai roubar tudo. Esse era o pensamento, essa era a fala recorrente nos dias de Gideão. Por quê? Porque o medo, irmãos, gera desânimo. Você não consegue produzir mais, você não consegue colocar o seu corpo em ação mais. E a Bíblia diz então que Josafá, ele confessa isso. Ele fala assim: olha, mas agora os nossos olhos se voltam para o Senhor. Irmãos, existe toda a diferença. O medo pode ser colocado em nossos corações, a insegurança, as crises, elas podem ser geradas em nós. Podem, irmãos. Mas quando nós entronizamos o Senhor, irmãos, quando nós engrandecemos o Senhor, trazemos a glória que é devida, trazemos a honra que é devida ao Senhor. Por isso, irmãos, que a gente fala muito, não está na Bíblia, que o louvor liberta. É isso, queridos. Sabe, irmãos, começa a adorar o Senhor na sua casa. Eu falo isso não como uma pressão para você que está passando por um momento difícil, não, irmãos, mas estou falando isso como um conselho. Começa a adorar o Senhor na sua casa, começa a exaltar o Senhor, começa a engrandecer o Senhor. Pode ser a crise que for, irmão, seja financeira, seja de saúde, você começa a falar: Senhor, Tu és o grande Deus. Foi o Senhor quem livrou Davi de Golias, foi o Senhor quem livrou Daniel da cova dos leões. O Senhor é grande, o Senhor é exaltado, o Senhor já fez tantas coisas, irmãos. Aquilo que você fala começa a encher o seu coração, e os seus olhos já não olham mais para o problema, não olham mais para as circunstâncias, porque os seus olhos agora começam a enxergar a grandeza de Deus. Mas por que você começa a enxergar a grandeza de Deus? Porque você falou da grandeza dele. Porque o diabo, irmãos, as situações, as opressões querem nos oprimir, irmãos. Sabe por quê? Porque elas querem que a gente veja elas, as crises, os problemas. Aí, irmãos, o medo entra, é instalado, e o desânimo vem, irmãos. A gente não consegue orar, a gente não consegue mais louvar, a gente não consegue mais produzir nada. E Josafá, irmãos, ele reconhece a pequenez que ele estava. Ele fala: Senhor, eu não sou nada contra esse grande exército. Irmãos, isso é trazer a glória para o Senhor. Sabe, queridos, não tente resolver nada de acordo com o que você imagina. Uma vez eu conheci um homem também, um amigo nosso lá de São Miguel, chamado Sidão, filho do irmão Rai, lá de São Miguel. Irmãos, esse jovem sofreu um acidente. Eu não sei quem se pôde lá no hospital, não sei se pôde lá. Eu fui no hospital na hora, irmãos. Ele estava bagaçado, estava em um bagaço, irmãos. Triturou ele no acidente. Triturou ele todinho, cabeça, tudo.
Nós fomos lá no hospital, irmãos. Quando nós chega lá, eu não pude entrar. Só entrou o pastor Jaime, não sei se o bispo Marcelo entrou também. E de repente, ele saiu na maca. Quando ele saiu e ele entrou no carro, na ambulância, eu pude ver ele, irmãos. Só que o pai dele começou a clamar: isso é coisa pequena para Deus, meu filho vai voltar vivo, o meu filho vai voltar vivo, irmãos. E levantou um clamor na igreja, irmãos, irmãos, queridos, nada pode contra um clamor diante de Deus, irmãos. Aquele homem está vivo até hoje, está firme e está alegre e não tem nenhuma sequela. Sabe por quê, irmãos? Poder da oração. Então não ignore, irmãos. Isso aqui é tão pequeno. Não, vamos da nossa força. Não, irmãos, seja qual for a situação, Senhor, ao Senhor pertence o milagre, ao Senhor pertence a grandeza. Isso aqui pode não ser nada, mas eu não consigo fazer nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Seja o que for, irmãos. Seja algo pequeno. Eu vou fazer uma cirurgia. Uma cirurgia só nas narinas, só desvio de septo. Só alguma coisa, irmãos. Traz a glória de Deus, traz a grandeza de Deus. Não subestime algo pequeno, irmãos. Porque quando a gente faz isso, a gente está falando: não, eu consigo resolver, eu consigo. Não, queridos, traz a glória de Deus. Fala assim: eu não consigo resolver, Senhor, só o Senhor pode resolver isso para a minha vida. Amém, queridos? E foi assim que Josafá fez. Ele confessou, ele proclamou a grandeza de Deus. E sabe o que aconteceu? O versículo 15. Quando eles estão clamando, quando eles estão exaltando o Senhor, versículo 15 diz o seguinte: ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, esse que foi um profeta, ele diz o seguinte: assim lhe diz o Senhor, não tenham medo. Diga glória a Deus. Ele diz o seguinte: nem fiquem desanimados. Quando o profeta, irmãos, vai falar um recado de Deus, sabe por quê? Porque ele viu claramente todo o povo, irmãos, com medo do grande exército e desanimado. Irmãos, é terrível. O profeta, de repente, ele começa a ouvir o que se espalhou. E o que se espalhava era: olha, meu Deus, e agora? Esse grande exército vem contra nós. Mas a Bíblia diz que Josafá, um homem, traz a glória de Deus para aquele ambiente. Um homem traz a glória de Deus para aquele ambiente. E aquele ambiente, ele é transformado, irmãos. A Bíblia diz que Deus levanta esse profeta, e esse profeta diz: não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Sabia que o exército era enorme? Era enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas ela é de quê, irmãos? De Deus. Fala assim comigo, fala assim: a minha batalha é de Deus. Sabe quando ela é de Deus, irmãos? Quando você traz Deus para dentro dela. Sabe quando a sua batalha será de Deus? Quando você exaltar o Senhor, você engrandecer o Senhor. A gente já ouviu tanto, irmão, sobre Davi, porque Davi confessa a grandeza de Deus. Ele fala: quem é você? Hoje mesmo o Senhor. Davi traz a glória de Deus para dentro daquela batalha. E Josafá, ele diz isso. E aquele profeta fala assim: olha, vocês não vão ter que lutar. A batalha, ela é do Senhor. No versículo 17 diz o seguinte: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Que maravilha. Já pensou, irmãos? Que palavra maravilhosa. Vocês não precisam lutar. Sabe essa luta que você está enfrentando? Aí de repente chega um profeta, chega uma direção de Deus e fala assim para você: olha, fica tranquilo, você não vai precisar lutar. Ô irmão, isso é maravilhoso. Sabe? Isso é tudo o que nós precisamos ouvir de Deus. Deus fala assim: olha, Delmário, fica tranquilo, você não vai precisar lutar. Isso, irmãos, é maravilhoso. Então eu vou ficar de boa agora. Só que tem algo, irmãos, que é poderoso, que a gente precisa estar muito atento, e principalmente nos dias que vivemos. Porque ele fala assim: olha, essa batalha vocês não precisam lutar. Mas ele diz: tomem suas posições, permaneçam firmes
e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará o que, irmãos? Com vocês. Interessante, né? Às vezes tem detalhes que a gente passa despercebido, porque fala assim: olha, essa batalha não é minha mais. A gente fala assim: olha, essa batalha não é minha mais. Eu já louvei o Senhor, eu já orei, já jejuei, já não é minha mais. E o Senhor realmente fala assim: olha, essa batalha não é sua mais, porque você trouxe, você entronizou o Senhor. Mas uma coisa é necessária, irmãos: a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Se posicionar. Não é o fato que a batalha é de Deus e que a vitória vai vir de Deus, irmãos, que a gente vai ficar em casa tranquilo, com a nossa vida sossegada, porque tá ok, Deus já confirmou a vitória, tá ok. Mas Ele pede da gente, irmãos, de mim, que é super errado esse português, e de você, posicionamento. O Senhor falou para ele: olha, saiam amanhã para a batalha. Mas não, Deus, ai, o Senhor não falou que ia dar vitória? Saiam amanhã, se posicionem, permaneçam firmes, irmãos, porque o nosso posicionamento, o nosso sair amanhã, demonstra que nós entendemos a grandeza de Deus e que a vitória é dele mesmo. Você está entendendo? O nosso posicionamento diante da batalha, irmãos, é entender que Deus está no controle. Eu já falei aqui várias vezes, e eu estava na fazenda lá e fui nos amigos lá do meu irmão lá. E irmãos, como eu já briguei nessa vida. Oh, misericórdia, Jesus amado. E você imagina, baixinho, Cláudio, só que na época eu era magrelo que doido, não valia uma pulga, irmãos. Mas como eu já briguei. E depois de muitos anos que eu fui descobrir que ninguém reagia quando eu brigava. Mas por causa de quê? Por causa dos meus irmãos. Tudo forte, tudo brigão. Eu ia brigar, os caras não brigavam comigo, irmãos. Você imagina você lutar sozinho? Eu confiava nos meus irmãos. Foi de muitos anos que eu fui descobrir isso. A minha confiança em entrar em qualquer briga, entrar em qualquer confusão, era por causa dos meus irmãos. Então, irmãos, podia ser um grandão, eu empurrava, ele me tira bravo, né? Igual um amigo que eu conhecia muito tempo atrás. E confiando. Então, irmãos, quando a gente confia, sabe, queridos, o que nós precisamos resgatar como filhos de Deus? A nossa confiança no nosso Pai. E só vamos resgatar com o quê? Com relacionamento, irmãos. Relacionamento. Porque o que mais a gente percebe hoje em dia são filhos que são, infelizmente, são criados sem os pais. A autoestima deles é diferente. É muita insegurança. Filhos abandonados crescem inseguros. Demora, irmãos, para vencer na vida, para ter injeção de ânimo. Por quê? Porque geralmente cresceu abandonado, largado do pai. Mas presta atenção, pode ser uma moça, um rapaz, quando é criado com o pai, irmãos, o pai tem esse poder de trazer segurança, confiança para aquele filho, para aquela filha. E ela então enfrenta vários desafios na vida, porque ela tem um apoio, ela tem segurança, ela sabe que o pai está lá. Então quando Josafá, ele vai enfrentar isso, irmãos, a Bíblia diz que ele proclama a glória de Deus. Ele reconhece que não era nada e proclama a glória de Deus sobre a vida dele. E o Senhor falou: não precisa lutar agora, só que você precisa se posicionar. E há muitos anos atrás eu preguei uma mensagem 2 Samuel capítulo 23, que fala sobre Samar, filho de Agé, o Ararita. O Vitor brinca comigo sobre essa palavra. Muitos anos atrás eu preguei ali em São Miguel. Aí um dia eu preguei essa mensagem 2 vezes na vida. Eu preguei lá em São Miguel, muitos anos atrás. O Vitor estava lá. E aquela palavra. Aí um dia eu estou aqui pregando na igreja aqui, o Vitor está chegando. Aí eu estou, irmãos, Samar, e o Vitor lá fora, filho de Agé, o Ararita. Aí eu falei: sem vergonha. E só que voltando sobre Samar, irmãos, a Bíblia diz que esse jovem, esse homem,
havia uma plantação de lentilhas, e os filisteus, irmãos, estavam vindo para destruir. Naquela época era muito comum invadir as plantações, muito comum. Eles vinham para levar para a casa deles mesmos. Eles aproveitavam o poder que eles tinham. Algumas eles destruíam, algumas eles levavam. E a Bíblia, quando fala sobre esse rapaz, a gente vai lendo, vai lendo, e quando a gente chega nele, irmãos, é curioso, porque fala o seguinte: porque o Israel estava correndo, estava fugindo, estava fazendo covas, estava fazendo cisternas para se esconder dos seus inimigos. E a Bíblia diz que esse rapaz chamado Samar, a Bíblia fala lá claramente que ele se pôs no meio daquele terreno e o defendeu contra os filisteus, contra os midianitas, contra os amalequitas. Agora, irmão, você imagina a loucura: um homem e um exército. A Bíblia diz que ele se posiciona no meio daquele terreno e o defende. E a Bíblia lá fala algo, irmãos, que é claro e é poderoso: que o Senhor foi quem operou o grande livramento. Diga glória a Deus. Sabe o que eu aprendo, irmãos, olhando para esse jovem, olhando para isso aqui? Que nós precisamos apenas nos posicionar diante da guerra, seja ela qual for. Porque cada um enfrenta aqui uma área individual, específica na sua vida. Ninguém enfrenta aqui as mesmas guerras. Cada um, irmãos, é na família, na vida financeira, é pressão no trabalho, é tantas guerras, irmãos. E o que nós precisamos fazer como povo de Deus é nos posicionar como Josafá. Amém? Posicionar. E o Senhor falou: saiam amanhã. Saiam amanhã. Então, queridos, o que Deus está nos chamando nesses dias, e o Senhor tem falado muito no meu coração sobre isso, sobre posicionamento, posicionamento, posicionamento. E quando se fala sobre posicionamento, irmãos, a sensação que a gente tem é que a gente vai sair brigando. Não é isso não, irmãos, sabe? Não é isso. Não estou falando de se posicionar na vida dos outros, querer resolver a vida dos outros. Não. É se posicionar dentro da sua casa, é se posicionar como homem e como mulher de Deus, que entende quem é o Senhor diante da sua batalha. Diante da sua batalha. Não é ficar lá questionando no Facebook, no Instagram, se a pessoa falou algo, se você discorda. Não, se posiciona naquilo que você acredite, ponto. E se posiciona em Deus, irmãos, trazendo a glória dele sobre a sua vida. Amém, queridos? Quem entende isso, diga aleluia. Então eu quero encerrar com os irmãos lendo lá no capítulo 20 que nós estamos. No capítulo 20, no versículo 25. Capítulo 20, versículo 25. Versículo 25 diz o seguinte: então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres. Encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que era capaz de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de quê, irmãos? De Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Diga glória a Deus. Irmãos, esse vale de Beraca aqui, irmãos, esse vale foi transformado. O vale onde Josafá inicia com medo, irmãos. O vale onde Josafá inicia falando dos seus temores, falando dos seus angústias, onde Josafá reúne o povo para orar, para jejuar, onde Josafá confessa que ele não era nada. Porque vale fala de quê, irmãos? A gente fala assim: olha, o fulano ele está passando por um vale. A gente fala assim: meu Deus do céu, visitei o irmão ali, ele está passando por um vale grande. Rapaz, o cara está passando por um vale no casamento dele. Rapaz, o cara está passando por um vale na vida financeira. Vale fala de dificuldades. Quando se inicia, nós iniciamos falando de Josafá, quando ele é acuado, e de repente ele faz todo aquele processo de convocar o povo, de reconhecer que não era nada, de tirar os olhos dos seus inimigos e voltar os seus olhos para o Senhor. Quando ele faz todo esse processo, vem uma palavra de Deus para a vida dele: olha, vocês não precisam lutar, fica tranquilo, porque você trouxe a glória de Deus, você trouxe a parceria dos céus, você entronizou o Senhor.
Você quer vencer, irmãos, na vida? Entronize o Senhor na sua casa. Entronize o Senhor. Não estou falando sobre entronizar o Senhor aqui na igreja. Aqui na igreja você ser o maior adorador. Não, entronizar o Senhor na sua casa. Você sabe por quê, irmãos? Porque é na nossa casa que os nossos maiores confrontos. Não estou falando sobre a nossa família, nossa esposa, nossos filhos, não. É porque o momento que a gente para, é o momento que a gente está tranquilo lá e a nossa alma é bombardeada, o nosso espírito é bombardeado. É onde vem as informações. Você olha para sua esposa, você olha para seus filhos, você fala assim: meu Deus, e agora? E naquele momento, irmãos, na sua casa ali, você precisa trazer a glória de Deus. Você está lavando vasilha? Traz a glória de Deus. Reconhece a glória de Deus, sabe? Você está passando por, seja qual for a situação, irmãos, reconhece a glória de Deus na sua casa, sabe? E Deus enviou o profeta para trazer uma direção, para trazer uma palavra. Falou assim: olha, Josafá, substitua esse medo aí, tira esse medo. Irmãos, e a Bíblia, ela fala tantas coisas sobre o medo. Se o medo não fosse tão forte, irmãos, o Senhor não tinha falado para Josué: olha, não temas, não te assombres. O Senhor fala em Isaías 41: não temas. O medo, irmãos, tem um poder muito grande. Pastor, qual é o poder que o medo tem? O medo tem um poder de nos fazer esquecer quem é o Senhor. O medo tem o poder de nos fazer olhar para aquilo que nós não conseguimos. Mas eu quero nessa manhã chamar a sua atenção para você se posicionar contra esse medo aí que bate na porta do seu coração. Medo: ah, e se eu morrer, os meus filhos? Ah, e minha mãe? Ah, e se meu pai morrer? Ah, e se não acontecer esse negócio? Eu estou começando há uns dias atrás já uma construção, sonhando com uma construção de alguns projetos. Irmãos, eu tenho certeza que na vida de cada um dos irmãos que tem projetos, que tem sonhos, irmãos, é quase 24 horas, ó, na porta do seu coração, querendo falar que você não vai conseguir, querendo falar que você não vai dar conta. Isso, irmãos, é todas as áreas da sua vida. E o medo, irmãos, tem o poder de quê? De nos parar. A gente começa então a não querer fazer mais. Sabe o que o medo vai mostrar para mim? Ah, a ferragem está alta. Ah, a construção subiu. Ah, e não sei o que. Irmãos, e o medo vai falando isso. Para você que quer abrir empresa, e o medo vai falando: olha, mas a concorrência lá, olha, mas não sei o que. Aí o medo vai te mostrando o que? Ah, fulano lá morreu disso. Ah, fulano lá estava com problema disso. Aí o medo, irmãos, vai nos mostrando isso. Aí o medo tem o poder de quê? De nos paralisar. A gente fica sem reação, a gente fica sem ação. Por isso, irmãos, que a gente precisa realmente confessar: Senhor, eu não sou nada, não consigo diante disso tudo, mas eu quero te entronizar aqui agora. Aí você começa a entronizar a grandeza de Deus. Você começa a lembrar quem Ele é. Você começa a engrandecer o Senhor. Irmãos, Deus precisa disso? Não! Irmãos, Deus não precisa disso. Deus não precisava da adoração de Josafá. Não! Aí fala: ah, será que Deus precisa disso para agir? Não, irmãos. Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa da sua oração para Ele agir, não, irmãos. Mas quando você ora e quando você adora, você se enche do Espírito de Deus, você se enche da grandeza de Deus, você se enche do ambiente que é de Deus, irmãos. Aí o mundo está vendo dificuldade, o mundo está vendo concorrência, mas você está nele, você está nele. E quando você está nele, irmãos, você tem a grandeza dele dentro de você. Por isso que a Bíblia diz em João capítulo 15 que quando nós estamos nele, nós estamos enxertados na videira e nós começamos a produzir frutos. Nós começamos a produzir frutos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando estamos nele, irmãos, e quando nós estamos adorando, irmãos, nós estamos entrando nele. É o ambiente da adoração, irmãos. É o ambiente de transformação.
Mas eu volto a dizer, irmãos, não porque Deus precisa disso, mas quando eu adoro a Ele, eu lembro quem Ele é, então me traz segurança. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Você está diante de um negócio, presta atenção nisso, vai dar certo, não porque você é bom, mas porque você entroniza o Senhor na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios. Seu casamento está passando por dificuldades, vai dar certo, sabe por quê? Você vai vencer, não porque você é bom, porque você fez chapinha, porque você fez lipo, porque você fez alguma coisa, não, porque na crise você começa a entronizar a grandeza do Senhor, você começa a exaltar quem Ele é na sua vida. E é impossível, irmãos, é impossível, irmãos, é impossível o Senhor não vir. Israel, irmãos, a Bíblia diz sobre a arca, os inimigos de longe tremiam, irmãos, porque ouvia sobre a arca. Porque a arca transformava, não, irmãos, porque quando Israel levava aquela arca, Israel começava a engrandecer e lembrar de tudo aquilo que Deus fez. Por isso que Lamentações fala, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que vai te dar esperança, irmãos? Você vê noticiário, você ficar concordando com o que o mundo diz em relação aos casamentos falidos, em relação aos filhos. Não, irmãos, isso não transforma. Mas o que transforma é quando eu começo a adorar o Senhor na minha casa, é quando eu começo a adorar o Senhor viajando, é quando eu começo a adorar o Senhor onde que eu estou, eu começo a adorar ao Senhor, então eu começo a trazer a grandeza dele. Presta atenção, irmãos, até marido e mulher, a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne, irmãos, com relacionamento. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Através de quê? De relacionamento. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, irmãos, eu me torno um com Ele. E não é que eu sou potencializado nisso, não. É porque Ele está em mim e naturalmente o poder de Deus já é transformado. Então Josafá, de um vale que ele estava enfrentando, de crise, por causa da primeira notícia que chega até ele, de repente, irmãos, a Bíblia diz que esse homem, ele começa a passar 3 dias, irmãos, 3 dias saqueando, pegando lá os tesouros, pegando essa espada bonita, pegando aquele negócio lá que é maravilhoso, pegando aquelas roupas, pegando aqueles mantimentos, 3 dias saqueando os despojos. 3 dias. Sabe por quê? Porque trouxe a grandeza de Deus para dentro daquele vale. E o vale que era de angústia no início se transformou em quê? Vale de Beraca. Vale de Beraca. Quem lembra do Vale de Beraca? Lá em São Miguel nós tínhamos uma tarde de domingo. O Bispo Marcelo criou um projeto todo domingo à tarde. A gente ia para casa de alguém e se chamava Vale de Beraca. Nunca esqueci disso. Significa o quê? Vale da bênção. Ei, Deus quer transformar o vale que você está em Vale de Beraca. O milagre vai acontecer na sua vida. É nesse vale de Beraca, é nesse processo de angústia. Deus vai visitar você em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E nós precisamos entender isso, irmãos. Mandar embora o medo, mandar embora a angústia, e o nosso vale será transformado. Se posicione. Se posicione. Não se posicione como medroso. Não se posicione como uma pessoa qualquer. Faça como eu quando confiava nos irmãos. Parte para cima, confiando no seu Deus. Não em você, mas no seu Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu gostaria de fazer uma oração por você nessa manhã. Aleluia. Chamado Vale de Beraca. No lugar da crise de Josafá, no
O lugar da crise de Josafá foi um lugar de grande prosperidade. Ele e Judá passaram 3 dias saqueando. Ia lá um dia, levava tanta coisa. No outro dia voltava. 3º dia, irmãos, até que eles não conseguiram mais. Você está entendendo o que é isso? Ameaça o inimigo ir lá e falar que vai destruir você. De repente você engrandecer o Senhor e aquilo ser transformado. Sabe quem pode fazer isso, irmãos? Somente o Senhor. Sabe, queridos, eu gostaria de orar por você nessa manhã. Eu gostaria que você levantasse sua voz em oração, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está transformando vales aqui, irmãos. Amém. Amém, Valdisson. Amém, Fernando. Deus está transformando vales. Amém, Tiago. Deus está transformando vales, irmãos. Vamos nos posicionar confessando quem Deus é, engrandecendo o Senhor, trazendo a grandeza de Deus, e Ele vai agir nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero orar nessa manhã, ó Deus, declarando a grandeza. Começa a confessar o Senhor, começa a confessar a grandeza dEle, começa a engrandecer o Senhor. Engrandeça o Senhor aí, amém? Glória a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que o nobre projeta coisas nobres, coisas grandes, e na sua nobreza permanece. O nobre permanece. A Globo está falando, o nobre permanece. Está falando dos casamentos, os nobres permanece. Por isso Jesus diz: permanecei em mim, e as minhas palavras permanecerão em vós. Aí vocês vão pedir qualquer coisa. Mas sabe o que está acontecendo, irmãos, com o mundo? Está pedindo, irmãos, mas amanhã já não tem a mesma postura, amanhã não tem a mesma conduta. Elas são movidas por aquilo que está beleza. Elas são movidas por as pessoas que elogiam ou não. Se elogiou, eu vou permanecer, eu vou continuar. Eu fiz um propósito de tratar minha esposa melhor, de fazer tudo melhor para ela. Aí já tem 1 semana, 2 semanas que eu estou fazendo isso, ela não reconheceu. O nobre permanece. Ele não muda pelas circunstâncias, não. Se ele decidiu no coração, não é a circunstância que vai mudar. O nobre permanece. Irmãos, e é tão forte. Por que Jesus falou sobre isso, irmãos? Nós precisamos permanecer na nossa postura, permanecer na nossa posição em Deus. Mas está todo mundo desanimando, o mundo está desse jeito, irmãos. Você, fazer igual sua mãe fala, você não é todo mundo. Mãe, mas não sei o que. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é nobre. Tem grandeza de Deus na sua vida. Porque você é bom? Porque você traz o céu para dentro da sua casa.